Nós estamos de volta com o Ver TV, que hoje está discutindo a relação entre a propaganda e a televisão no Brasil. Um assunto que nós não tocamos ainda, mas vamos tocar agora, se refere aos infomerciais. Eu acho que o telespectador sabe o que é, mas não com esse nome. Então eu pergunto para Edianês, o que são os infomerciais e qual o papel deles na televisão brasileira? Os infomerciais são aquelas propagandas imensas, né, que duram 5, 10, 15 minutos falando do mesmo produto, né? Eles apresentam o produto, mostra como você usa, mostra como tira da embalagem, mostra como, estava comentando, como eles às vezes são divertidos, né? Então, Rogério aqui estava até... São verdadeiras peças de humor. Por exemplo, quanto a uma entrevista? Na falta de programação de determinadas redes, em alguns horários, você vê no horário da manhã, da noite, madrugada, não é? Não tem um conteúdo ali, as pessoas assistem o infomercial como atração mesmo. Claro. Né? Tem o Fantástico, você conhece as facas Guinso, que aí, e se você ligar agora, você ainda ganha o amolador, não sei o quê, aí pega a faca Guinso, não quebra, o cara corta a faca na pedra, e racha a pedra, e a faca não quebra, e tem as meias Vivarina, que o cara pega a tesoura. O aparelho que você perde a barriga, e você tem lá o personal trainer. E em geral, às vezes a produção é americana e dublada aqui no Brasil, mas não é dublado como deveria ser, seria mais um voice-over, né? Uma dublagem, digamos assim, mal feita. Então tem um delay, né? Entre a fala, com o movimento da boca. São Aqueles americanos fortes e com a outra lourinha também, todos os dias, aquele físico de rolo americano. Não, veja, meu músculo cresceu 5 centímetros em uma semana. Pô, mas tem publicidade de venda mesmo, porque aí no final aparece o telefone, o preço do produto, o parcelamento. Deixa eu só contar que a gente fez uma entrevista, que acho que foi uma das mais divertidas que a gente fez lá na revista, com o dono de uma dessas empresas, da maior aí. E ele contou, né, durante a entrevista, de que vende esses produtos. Ah, sim, um anunciante. Exatamente. Ele compra horário nas emissoras, né, rede aberta, rede fechada, ele compra para vender os produtos. Na maioria das vezes são produtos importados. E ele contou pra gente que ele tinha uma taxa imensa de pessoas que compravam os produtos e não abriam. Essas pessoas compravam por impulso. Né? Acabava a propaganda, ela ligava e... Aí dá o número do cartão, compra o cartão de crédito? Na empolgação de ver toda aquela dramaturgia, né, na venda do produto, e a gente achou uma coisa curiosa, fantástica, né? Imagina, as pessoas compram e não abrem, e às vezes devolvem porque... ligam tentando devolver porque nunca vão precisar daquilo na vida e devolvem sempre aberto o produto. Será que esse é o papel da televisão? Agora, infelizmente cortando um pouco a graça, né? Mas será que esse é o papel da televisão? São concessões públicas, né? Claro. Que tem um papel, segundo a Constituição, de informar, entreter e educar. Claro que elas precisam, e nós dissemos isso na abertura do programa, elas precisam dos recursos da publicidade para se manter. Mas nós estamos chegando a um exagero, eu não gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre isso. Estamos chegando a um exagero, Inês? Esse exemplo, me parece, e não é só, você está dando o exemplo do anunciante que aluga, compra um espaço, mas há alguns canais, aí é na TV fechada, que são só de venda, né? Canais de venda. Exatamente, mas aí eu acho aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Pior porque você já sabe o que é. Você tem que pagar para ver. Mas na TV, nós vamos falar da TV aberta. Eu diria que a TV aberta, ela oferece hoje, eu acho que, oportunidades para que o público que é consumidor e que vai consumir esses produtos, ele possa ter informações. Agora, esse público é muito diverso, Lalo. Isso é que é importante que a gente tenha essa dimensão. Por exemplo, eu estava no supermercado essa semana... Em Fortaleza? Em Fortaleza. E uma senhora estava olhando uma revista, dessas revistas que tem esse mesmo tipo de abordagem, né? Aparecia uma pessoa magra, bem magra, que tinha emagrecido 10 quilos, 20 quilos, assim, em 3 semanas. Antes e depois, que nesse tipo de info aparece muito. E quando ela viu aquilo ali, ela pegou a revista e imediatamente mostrou para mim com ingenuidade. Olha aí, olha como ela emagreceu rapidamente. Então, do mesmo jeito que a gente não pode dizer que o público consumidor, ele é um público que vê as coisas absolutamente de uma forma crítica, de uma forma sempre bem fundamentada, existe esse público. Existe o público que vai rir, e vai rir muito desse comercial.
O Cacete Planeta é um programa que brinca com esse tipo de abordagem o tempo inteiro. Então, você tem vontade de rir. O consumidor mais crítico, ele tem vontade de rir disso. Mas, ainda há muita gente que se ilude com esse tipo de comercial. Então, se você me pergunta, é papel da televisão estar fazendo esse tipo de coisa? Eu diria que não. Evidentemente que não. Por quê? Porque a televisão é uma concessão pública, é uma responsabilidade, é um serviço público. Como o serviço público tem as prioridades estabelecidas pela Constituição, como você mesmo levantou aqui, a questão da educação, essa propaganda educa, esse tipo de propaganda educa. Ele orienta o consumidor para ser um consumidor também mais crítico, que tenha consciência dos direitos dele. Por que a nossa publicidade na TV não explora também essa dimensão de um consumo responsável, de um consumo em que você pode, por exemplo, na Europa é muito comum grupos que estão trabalhando fortemente na ideia de eu saber onde está sendo feito aquele produto, em que condições os trabalhadores estão tendo para fazer aquele produto, e isso ser um diferencial, por exemplo, no ato da compra. Porque eu vou comprar um produto tal, porque eu sei que os direitos daqueles trabalhadores estão sendo respeitados, porque eu sei que está tendo cuidado com o meio ambiente. Então, esses diferenciais positivos, por que a gente não pode usar também, de uma forma criativa, né, esse tipo de orientação que vai entreter, mas vai estar orientando no sentido de que tipo de sociedade? Uma sociedade mais generosa uns com os outros. Porque eu acho que o que a gente tem hoje, menos conflituosa, né, mais tolerante, mais respeitosa uns com os outros. Que, na verdade, é o que eu sempre procuro, quando eu sou professora na universidade, eu ensino num curso de publicidade. E eu discuto com os alunos essa responsabilidade do publicitário, porque ele é publicitário, mas ele é cidadão. E como cidadão, ele vive na rua. Se ele vive na rua, ele anda na rua e ele cria uma situação, ou estimula uma situação de desejo absolutamente inacessível, ele vai estar criando aquela pessoa que futuramente vai estar... Pode atacá-lo. Então, essa noção mais completa de que a gente vive numa sociedade precisa ser melhor desenvolvida pela publicidade. E reforçando... Não, por favor. Não, eu só ia falar que a gente tem que lembrar do modelo comercial da TV aberta brasileira. Ela é estruturada e a formatação da publicidade é basicamente 30 segundos, né? É comercial de 30 segundos, fora essas exceções, infomerciais, os programas vendidos, então o break comercial e o patrocínio, né? Talvez o modelo que se tem aí é o... Nós não falamos ainda do patrocínio. Mas eu acho que tem uma coisa que vem um pouco antes do que ela está falando também, que é o seguinte, a televisão ela é uma concessão pública, logo ela é um bem público. O público diz respeito à sociedade e o mercado diz respeito ao consumidor. Né? Então, assim, a televisão ela até podia ser hard sell, assim, vender isso agressivamente, desde que ela já tivesse cumprido o papel anterior dela, que era de formar os cidadãos. Entendeu? Então tem uma dicotomia em relação a isso. Porque, por exemplo, assim, você pega como modelo o cinema americano. O cinema americano, desde a sua origem, ele educa o povo americano para o civismo e para o americanismo. Até hoje, qualquer filme americano, o 4 de julho, o presidente, o Força Aérea Number One, o 14 de julho, nós... O policial que freia em cima do semáforo vermelho, o bandido vai embora e chuta, bate no volante, né, porque ele teve que frear. Né? Ou aquela cena que você vê o delegado dando uma bronca no policial, porra, já destruiu não sei quantas viaturas, isso é dinheiro público, o prefeito vai me... Né? Tem toda uma mecânica que educa o cidadão americano, né? E talvez se a nossa televisão tivesse cumprido esse papel, hoje nós poderíamos estar convivendo com essa publicidade no nível que ela está, porque ela avançou muito. Mas eu acho que a questão social na televisão não avançou absolutamente nada. Então, esse volume de comercial, com essa forma agressiva em favor do mercado e do consumo, ela veio antes de você formar o cidadão. Que pudesse ser crítico. Exatamente. Quer falar?